Será que dá para ser espiritualizado consumindo álcool? Olá, meus queridinhos, tudo bem com vocês? Aqui é Vivian Garrido. Hoje eu vou falar sobre espiritualidade e consumo de álcool. Essa é uma dúvida recorrente e as pessoas às vezes acham que quando elas vão entrar para um despertar, né, quando elas vão começar a se espiritualizar, elas não vão poder mais fazer algumas coisas e muitas vezes com isso a pessoa desiste do despertar porque às vezes ela gosta, né, daquela vida que ela leva de tomar sua cervejinha ali no fim de semana, né? Às vezes nem é uma coisa com exagero, mas às vezes a pessoa deixa de se espiritualizar por causa disso. Então eu vou contar para vocês um pouquinho da minha experiência com isso e também vou dar uma ideia aí para você poder formar a sua opinião a esse respeito. Primeiro, eu queria pedir para você que ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, acione o sininho para você receber as notificações, curta, comente, compartilhe esse vídeo, porque assim você ajuda a gente a crescer, a chegar em mais pessoas e poder fazer essa informação circular, tá bom? Muito obrigada e vamos falar do assunto agora, que é o álcool. O álcool é muitas vezes usado em excesso, assim como qualquer outra coisa utilizada em excesso, pode sim ser prejudicial. Tem pessoas que têm problemas com álcool, como sou alcoólatra, não consigo deixar de beber, eu bebo todos os dias, né? Ou se eu beber eu perco completamente o controle. Então, nesses casos, obviamente, a pessoa tem que deixar o álcool completamente, porque senão ela pode realmente perder, né, o controle ali das suas ações. E isso não vai somente prejudicar a vida espiritual dela, mas vai prejudicar ela de uma forma geral, né? Tem pessoas que não conseguem trabalhar, que ficam realmente doentes, que às vezes até precisam ser internadas porque elas têm um vício no álcool. Isso também é uma coisa que às vezes pode ser resolvida se você fizer um trabalho energético espiritual relacionado. Porque às vezes a pessoa está em tratamento, só que ela não afastou aquelas entidades, aquelas energias negativas que estão ligadas ao consumo do álcool. Então ela vai sempre continuar tendo a dificuldade de deixar de consumir, né, e de se descontrolar quando ela consome o álcool. Então é legal você fazer um trabalho energético, espiritual relacionado a isso. Se você já passou por isso, se às vezes você está aí num processo de deixar a bebida, é muito legal você fazer. A gente tem o trabalho do Reset Quântico aqui que pode te ajudar nisso e os contatos ficam aí na descrição. Eu deixo também fixado nos comentários para que vocês possam entrar em contato com a gente se precisarem saber mais a esse respeito. Mas vou falar aqui na espiritualidade em geral e sobre a minha própria ótica. Eu, na minha adolescência, né, e falo adolescência porque era adolescência mesmo, né, eu cheguei a consumir muito álcool com 15, 16 anos e era uma coisa sem controle. E nesse caso, era uma coisa que precisava parar, porque eu não tinha controle, eu estava também sob influências negativas, espirituais, então não era uma coisa saudável. Mas tem pessoas que consomem o álcool, por exemplo, tomam um vinhozinho no fim de semana com o marido, né? Às vezes, vou estourar uma champanhe para comemorar uma coisa legal que aconteceu comigo, né? Vou, sei lá, tô casando e vai ter uma festa, né? Ou vou num barzinho tomar uma cerveja socialmente com os meus amigos. Esse tipo de coisa, com essa energia de alegria, de felicidade, né? De confraternização, ela não vai fazer mal para a pessoa. É claro que com a devida moderação, ela não vai fazer mal, né? Você está emanando uma energia positiva. Agora, aquela pessoa que, no meu caso lá, com os meus 15, 16 anos, que estava passando por problemas, meus pais estavam se separando, estava numa fase complicada, aquilo ali já não era uma coisa saudável, né? Estava fazendo aquilo para realmente poder fugir da realidade, né? Poder não sentir as coisas negativas que eu sentia pelas coisas que estavam acontecendo comigo. Então, se é esse o caso, vou beber porque eu terminei um relacionamento e eu tô mal, você vai estar fazendo uma coisa que já te deixa um pouco mais vulnerável, porque você baixa a sua guarda energética, espiritual, né? Quando você bebe um pouquinho ali, você fica um pouco mais lento e etc. Você pode, dependendo do ambiente que você tiver, você pode atrair entidades negativas dali, que vão colar em você e depois vão ficar fazendo você consumir o álcool
em demasia, muito mais do que aquilo que você estava acostumado, né? Aquela entidade vai ficar ali querendo, entre aspas, beber através de você. Então, nesse caso, é legal que você evite a bebida. Então, às vezes, você tomar uma cervejinha dentro da sua própria casa é muito mais saudável do que você tomar a mesma cervejinha num bar, onde tem uma série de outras pessoas, de outras energias, e que podem fazer com que a sua vibração dê uma baixadinha, e aí vem ali um obsessor, vem alguma energia negativa e impregna no seu campo. Então, eu recomendo que se a pessoa for comemorar alguma coisa, que ela busque fazer isso num ambiente mais restrito. Ah, Vi, mas é difícil porque eu só faço isso quando eu saio com os meus amigos e tal. Então, você tem que ter uma certa proteção energética, espiritual, e nunca fazer isso quando você não tá legal. Ah, hoje eu tô triste, eu tô mal, vou sair para me descontrair com os meus amigos e vou beber. Você começa a beber, você já não tá legal, você já começa a beber com aquela vibração baixa, e aí você vai atrair coisas que não são legais também. Então, procure fazer isso não em um momento assim que você tá querendo afogar suas mágoas, porque aí você pode, inclusive, ser levado a um processo, né, de alcoolismo, um processo que pode realmente te prejudicar. Agora, se você já tem problema com álcool, aí é óbvio que para sua espiritualidade, assim como para sua vida em geral, é melhor você não consumir o álcool mesmo. E tem um outro detalhe também. Conforme você vai se espiritualizando, essas necessidades elas vão se reduzindo gradualmente e elas vão também sendo naturais para você. Então você não precisa especificamente dizer eu tenho que parar de consumir o álcool para me espiritualizar. Mas o fato de você estar se espiritualizando pode fazer com que você não tenha mais vontade, não tenha mais necessidade de consumir nem a cervejinha que você tomava no fim de semana. Mas isso vai ser uma coisa que vai acontecer naturalmente com a sua evolução. Como eu falo também de outras situações, como por exemplo, o consumo de carne. Tem pessoas que quando começam a despertar, elas não têm mais vontade, elas começam a sentir nojo da carne, e isso acontece naturalmente. Agora, quando você se força, você pode inclusive causar uma falha no seu corpo, porque o seu corpo estava acostumado a consumir determinadas vitaminas, proteínas e tudo mais, e aí você tira isso de uma vez e o teu organismo sente, e você pode ficar inclusive doente. Então, tudo dentro da espiritualidade tem que acontecer dentro de um equilíbrio. Você não precisa forçar nada, porque o universo ele é fluido. Conforme você vai dando cada passo, você vai se modificando e as coisas vão acontecendo naturalmente. Tudo aquilo que você precisar forçar não vai ser benéfico para você. Em algum momento você vai ter um grande problema. Eu, há um tempo atrás, né, há uns quase 3 anos atrás, eu comecei a entrar nessa onda da espiritualidade e via muita coisa, lia muita coisa, ouvia muita coisa e via pessoas dizerem que a gente tinha que parar de consumir carne, que isso era uma obrigatoriedade para você, senão você ia comer a densidade da carne e tal, né? E eu busquei fazer isso. E o que aconteceu foi que eu já estava fraca energeticamente, porque eu estava passando por um processo de transição, né, de uma vida totalmente desespiritualizada para uma vida espiritualizada. Eu já estava fraca espiritualmente, estava passando por uma série de catarses, né, que a gente pode ter quando a gente está se espiritualizando. E eu parei com a carne e eu não conseguia suprir as vitaminas, as coisas que eu precisava. Eu cheguei a ficar assim muito magra. Tem uns vídeos antigos aí do canal que vocês podem ver que eu tava assim raquítica mesmo, né? Eu cheguei a pesar 45 quilos, né? E que é em torno de 15 quilos a menos do que eu peso hoje. E eu fiquei realmente muito mal, muito doente. E depois eu fui assistindo outras coisas, fui vendo outras coisas. Tem até um vídeo de uma entrevista do Chico Xavier de 50 anos atrás, onde ele fala um pouco disso que eu estou falando aqui, né, que a gente tem que fazer essas coisas gradualmente, né, porque senão a gente fica doente e aí a gente, da mesma forma, não consegue cumprir a nossa missão, né, por causa de uma ideia pré-concebida que pode não ser tão correta dentro do que o seu corpo está necessitando naquele momento. Então, todas as transições que você for fazendo gradualmente, elas vão ser boas e vão ser gratificantes e vão ser boas para você. Agora, tudo aquilo que você fizer bruscamente, se não for o caso da pessoa realmente ser alcoólatra e isso tá prejudicando completamente a vida dela, você pode ir, às vezes, reduzindo, né, às vezes evitando fazer isso fora de um ambiente, digamos, estéril, como a sua casa, onde é um ambiente que tem só a tua energia, né, ou em locais específicos, só na casa de um amigo meu, de uma pessoa que eu já tenho uma afinidade e tal. Aí você consegue, né, fazer isso de uma forma
tranquila. Mas se você não tá legal, se você tá depressivo, se você passou por situações ruins, ou se você já sabe que você vai lá no bar, você fala que vai beber uma cervejinha e você bebe 20, 30, bebe uma caixa de cerveja, aí você tem que começar a controlar isso enquanto você está desenvolvendo a tua espiritualidade, porque aí você depois vai equilibrar as duas coisas e você vai conseguir viver com naturalidade com isso, e às vezes até, tomar a tua cervejinha para relaxar, tudo bem, mas você não vai fazer isso de uma forma completamente desmedida, né, e que pode acabar prejudicando tanto a sua ascensão, né, o seu despertar espiritual, quanto a sua vida de uma forma geral. Então eu sou sempre dessa linha, né, de que cada caso é um caso, não existe nada que é fixo e que não pode ter um pensamento um pouco diferente, porque nós todos somos diferentes. Então você analise o seu caso em relação à bebida, para você poder determinar a forma como você vai fazer isso. Não necessariamente você vai ser obrigado a deixar isso de uma forma brusca, mas pode ser que com o tempo você não sinta mais vontade, não sinta mais necessidade, o que vai ser ótimo, né, porque é sempre bom a gente estar dentro da nossa consciência, mas se em algum momento você sente vontade, você vai ficar infeliz às vezes de sentar ali com seus amigos, com seu marido, ele está tomando um vinho, seu marido está tomando um vinho ali, e você não pode tomar junto, porque você está pensando, se eu tomar um vinho eu não vou ser espiritualizado, aí você está colocando um pesar nisso, então está sendo uma coisa pior do que se você tivesse ali tomado uma taça de vinho com seu marido e ficado feliz e ficado bem, sido uma coisa para alegria, para comemorar e etc. Tá? Então pense bastante nisso, e se você precisar de ajuda, no caso de você ter um vício aí, não só em bebida, quando você está fazendo essa transição, às vezes muitas coisas ficam bagunçadas na sua mente, se você precisar de ajuda, nós podemos ajudar, eu e a Lara, que nós fazemos terapias que são muito transformadoras, o reset quântico, a reparação essencial, que pode te ajudar a organizar essas coisas aí na tua mente, e também a remover possíveis entidades que possam estar prejudicando você, que possam estar ligadas ao seu campo e você nem sabe, e que estão fazendo você consumir álcool ou qualquer outra substância que não seja bacana para você, né, e estão prejudicando a sua vida. A gente pode te ajudar nisso, é só você entrar em contato. A gente deixa sempre todos os links, né, do nosso site, do WhatsApp, do Telegram, aqui embaixo, para vocês poderem consultar a gente, tá bom? Se vocês gostaram, então curtam aí, comentem o que vocês acharam, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!